Quando a gente pensa em geografia, o que vem à cabeça? Mapas? Capitais de países? Bom, a geografia é muito, mas muito mais do que isso. Ela é, na verdade, a grande história de como a gente enxerga e, principalmente, transforma o nosso planeta. Nessa análise, a gente vai mergulhar fundo nessa jornada, que vai desde um instinto básico de sobrevivência até uma ciência super complexa que nos faz questionar o mundo em que vivemos. Para começar, vamos dar uma olhada nessa imagem aqui. O que a gente está vendo são as luzes de São Paulo e do Rio de Janeiro, vistas lá do espaço. Lindo, né? Mas isso aqui conta uma história muito mais profunda. Cada pontinho de luz é uma vida, uma casa, uma conexão. Juntas, essas luzes formam um mapa de onde a gente vive, como a gente se organiza e o impacto que causamos. E são exatamente essas as perguntas que a geografia tenta responder. Mas, claro, para a gente chegar ao ponto de tirar fotos do espaço, a nossa relação com a geografia começou de um jeito bem mais visceral. Começou com a pura e simples necessidade de sobreviver. Muito antes de virar matéria de escola, saber geografia era questão de vida ou morte. Pensa só, onde tem água? Qual o melhor lugar para caçar? Onde dá para se abrigar da chuva ou do frio? Essas foram as primeiras perguntas geográficas da humanidade, sabe? Nascidas da necessidade de entender o que o ambiente tinha para oferecer. E essa evolução fica muito clara aqui. De um lado, a gente tem arte rupestre. Dá para pensar nela como uns primeiros mapas, né? Registros de onde encontrar os animais para caça. Essencial. Do outro lado, a gente dá um salto para o Antigo Egito, uma civilização que não só observava, mas que aprendeu a gerenciar o ambiente, a prever as cheias do rio Nilo para poder plantar. A complexidade, como dá para ver, aumentou absurdamente. Essa jornada toda de conhecimento prático deu um salto gigantesco lá no século XIX. Foi nesse momento que a geografia deixou de ser só um conhecimento útil e virou oficialmente uma ciência. Mas foi um caminho longo. Começou lá com os filósofos gregos, os primeiros a tentar medir e criar teorias sobre o planeta Terra. Depois ganhou um monte de ferramenta nova com a Revolução Científica. Mas o ponto de virada mesmo foi o século XIX. A Revolução Industrial estava mudando tudo e surgiu uma necessidade enorme de entender os territórios, os recursos, as populações. E aí a geografia foi parar dentro das universidades. E bem no centro dessa transformação, lá na Alemanha, estavam esses dois caras aí, Alexander von Humboldt e Karl Ritter. A grande sacada deles foi dizer que a geografia precisava estudar de forma sistemática a relação entre as pessoas e a natureza. O Humboldt viu o planeta como se fosse um único organismo, tudo conectado. Já o Ritter se concentrava em comparar as regiões para entender o que tornava cada uma única. Foram eles que profissionalizaram o campo. E como toda ciência que nasce, já chegou com um debate daqueles, uma discussão que marcou os primeiros anos da geografia. A pergunta era, a gente é um produto no meio em que a gente vive ou a gente que produz esse meio? Essa pergunta acabou criando duas grandes escolas de pensamento, uma na Alemanha e outra na França. E cada uma delas tinha uma resposta bem diferente para essa relação entre a sociedade e a natureza. A primeira grande teoria que veio da escola alemã com o geógrafo Friedrich Hatzel foi o chamado determinismo ambiental. A ideia era bem direta. O ambiente natural, o clima, o relevo, os recursos, é que manda no jogo. Ele é o fator principal que vai dizer como uma sociedade vai se desenvolver. Resumindo, a natureza dita as regras. Uma ideia central do Hatzel era o tal do espaço vital. Ele defendia que um Estado, para crescer e se manter, precisava de um território grande o suficiente para sua população e seus recursos. Então, se expandir seria um processo natural. É importante dizer, como Afonso aponta, que essa ideia mais tarde foi distorcida e usada por Hitler para justificar o expansionismo alemão. Só que lá na França surgiu uma oposição forte a essa ideia. E o principal nome por trás dessa outra visão de mundo foi o Paul Vidal de Lablache. Ele tinha uma perspectiva bem mais otimista sobre o papel da humanidade nisso tudo. Então, para resumir o grande debate, de um lado, os deterministas diziam que a natureza determina. Do outro, os possibilistas da escola francesa diziam que não, a natureza oferece possibilidades, um cardápio de opções. Mas quem escolhe o prato, quem define o caminho, somos nós, seres humanos, com nossa cultura e tecnologia. A gente não é prisioneiro do meio. A gente é o principal agente que transforma ele.
Esse debate entre determinismo e possibilismo ficou no centro da geografia por muito tempo. Mas aí, lá pelo meio do século XX, o mundo começou a encarar problemas novos e super complexos, como cidades crescendo sem parar e uma desigualdade cada vez maior. E essas teorias mais antigas já não davam conta de explicar tudo. A geografia precisava, de novo, evoluir. E foi assim que surgiu a geografia crítica. Essa nova corrente de pensamento veio com uma proposta diferente. O papel da geografia não é só descrever o mundo, mas também questionar o porquê de ele ser como é. Ela começou a usar suas ferramentas para entender e expor as raízes das desigualdades sociais e políticas que a gente vê no espaço. E olha só que imagem poderosa para a gente entender o foco da geografia crítica. Isso tudo é a mesma cidade, o Rio de Janeiro. De um lado, a Rocinha, do outro, o Leblon. A pergunta é: como podem existir espaços tão diferentes, um do lado do outro? A resposta não está na natureza, e sim nas relações sociais e econômicas que construíram essa cidade. E os dados mostram a realidade por trás das fotos. Não é só a aparência, né? A gente está falando de diferenças absurdas em infraestrutura, qualidade de moradia, acesso a serviços básicos. A geografia crítica vai explicar que isso é o resultado de um processo de urbanização desigual, onde o acesso à terra e aos recursos nunca foi o mesmo para todo mundo. Para dar conta de analisar problemas tão complexos, hoje a geografia usa uma caixa de ferramentas bem variada. Tem a geografia quantitativa, que lida com números e estatísticas para achar padrões, e tem a geografia qualitativa, que foca mais na experiência das pessoas, usando entrevistas e observação para entender o significado que os lugares têm para quem vive neles. E aqui a gente vê bem essa diferença. De um lado, um mapa de chuvas no Brasil. São dados puros, números, algo quantitativo. Do outro, uma representação artística da nossa diversidade cultural. É algo mais interpretativo, simbólico, qualitativo. Os dois jeitos de olhar são super importantes para a gente ter uma visão completa. Bom, e tudo isso nos traz até aqui. Se tem uma coisa que essa jornada toda nos ensina, é que o espaço geográfico não é uma coisa estática, pronta. É como um mapa que nunca termina de ser desenhado. Vamos voltar para o Rio de Janeiro uma última vez, mas agora fazendo uma viagem no tempo, lá para 1580. Esse lugar que hoje é a Praça 15, um coração pulsante do centro da cidade, era assim, quase uma paisagem intocada. Isso mostra com uma força incrível que o espaço é uma construção. Nós o produzimos, alteramos e damos novos significados para ele o tempo todo. No fim das contas, a geografia nos mostra que não somos só espectadores passivos no planeta. Nós somos os autores da paisagem. E isso deixa uma pergunta no ar, uma pergunta fundamental. Se somos nós que estamos escrevendo a história do nosso espaço, que tipo de mundo, que tipo de capítulo a gente está escolhendo construir daqui para frente?